Olá pessoal, muitíssimo boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui em mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida, azul, linda e acolhedora Univale. Hoje nós recebemos aqui o professor doutor Edmárcios Novaes. Professor Edmárcio, muitíssimo obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui nesse programa. Assisto sempre o programa. E o curso de Direito está de parabéns, porque eu acho que faz uma discussão muito interessante, né, com cada convidado. Muito bem, obrigado. Gente, eu agradeço primeiro porque, antes de tudo, são pessoas que produzem saberes. E esta pessoa maravilhosa, que é o professor Edmárcio, é doutor em Ciências Humanas aqui pelo Dinter, produzido pela Univale e a Federal de Santa Catarina, professor e pesquisador aqui da Univale, multiformações que eu deixo para vocês descobrirem no decorrer da nossa prosa, que tem como tema hoje Direitos Fundamentais e Gênero, uma conversa sobre democracia. Vamos falar aqui de temas que interessam a todos e todas e, sobretudo, a futuros alunos e alunas que adiante vão ter nas suas ações a lavra do futuro do nosso país. Edmárcio, a gente começa aqui, meu querido, com uma pergunta que é a mais simples, né? Quem é o Edmárcio por ele mesmo? Na verdade, essa pergunta é a mais difícil, né? Porque se definir é muito complicado. Então, eu sou o filho da Dona Marlene, nascido em Valadares, criado em Valadares. Sou uma pessoa que gosta de estudar, acho que eu posso falar isso, né? Gosto muito de estudar, gosto de analisar as coisas também por diversas possibilidades, diversos prismas, né? De certa forma interdisciplinar, né? Para além da formação acadêmica, mas também tento ser, né, nas minhas práticas sociais. E sou também, né, um sujeito que gosta de conhecer pessoas diferentes, né? Me fascina muito perceber aí as especificidades, né, das diversas formas de existência humana. Acho que, de forma geral, poderia ser isso. É sempre isso e mais um tanto de coisas, né? Isso. E tem as coisas que a gente também não diz. Exatamente. Muito bem. Bom, mas dentro do nosso tema de hoje, que é o que nós podemos dizer, né? Você desenvolveu uma tese especial no ramo dos estudos de gênero, numa perspectiva absolutamente interdisciplinar, como é a sua natureza e aquilo que te constitui. Mas fala pra gente... Ed, vou te chamar de Ed, pode, né? Obrigado. Que eu acho que é mais bonito. Dentro das suas pesquisas, assim, como é que anda essa discussão de gênero ou discussões de identitarismo, de identidade e a relação com os direitos fundamentais estabelecidos na nossa Constituição? Conta pra gente, assim, como é que está essa situação, talvez diria assim, como é que está o estado da arte desse negócio? Na verdade, assim, a discussão de gênero, ela sempre esteve presente nas minhas pesquisas, né? Então, quando eu fiz minha primeira graduação, que foi em Direito, eu pesquisei sobre pessoas surdas em Valadares e o acesso ao direito, né, à saúde, educação, trabalho. E, ao fazer a pesquisa, a questão de gênero, ela surgiu nos resultados, porque, à época, isso já há uns bons anos atrás, pessoas surdas vivenciavam processos de inclusão ou exclusão de formas diferentes em razão das questões de gênero. No mestrado, né, eu fiz o mestrado de Gestão Integrada do Território, foi um outro objeto de pesquisa, que foi a vivência de juventudes no sistema socioeducativo. E lá também a questão de gênero surgiu, né, porque aqueles jovens que vivem, né, o cumprimento de medida socioeducativa vivenciam algumas relações ali dentro que são marcadas por expressões de gênero, né? E mais recentemente no doutorado, né, aí sim, com foco na linha de estudos de gênero, né, eu pude aprofundar um pouco nos estudos, tentando perceber aí como que vivências, né, de homens gays em Governador Valadares, elas perpassam aí por possibilidades mesmo de existência, de vivência daquilo que são os direitos fundamentais, né? A gente pode dizer assim. Então, na verdade, quando eu falo que eu gosto de conhecer, né, pessoas diferentes, contextos diferentes, nesse exercício sempre, né, a questão de gênero esteve presente
e sempre nesse sentido de entender a existência humana e o acesso aos direitos fundamentais, né? Se a gente parte do pressuposto que o princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto na Constituição, né, Federal, é um direito de todos, né? É a partir disso que a gente entende a relevância de ter também o olhar de gênero para entender a vivência dessas pessoas. Uhum. Então, é como se pensássemos hoje, evidentemente que não a criação de um novo rol, porque não é disso que se trata, absolutamente, né? Mas talvez uma nova hermenêutica, uma nova interpretação dos direitos fundamentais, agora considerando a dimensão de gênero que eu não vou dizer que determina as relações sociais, mas que compõe também o tecido social dentro de um Estado de Direito. Quer dizer, me parece, pelo que você trouxe, é que isso não pode ser desconsiderado no momento de falar sobre direitos fundamentais. Sim, se a gente fala de direitos fundamentais e faz o recorte de gênero, é importante entender gênero como uma categoria de análise histórica, né? Então, é uma perspectiva. Se você parte para entender algumas vivências, né? Você tem diversas formas de olhar como que as pessoas se constituem, né? E vivenciam seus direitos fundamentais. Uma dessas perspectivas, né, academicamente, a gente pode falar que vem das contribuições dos estudos de gênero. Significa problematizar essas existências pelas identidades de gênero dessas pessoas, né, e tentar reorganizar a compreensão a partir disso, né? Porque, de fato, a gente pode fazer a análise das vivências humanas sem considerar essa perspectiva, né? Porque a gente tem diversas outras possibilidades de entender o acesso aos direitos fundamentais, né? Passando aí por questões macro, né? Econômicas, políticas, culturais. Mas até para fazer essas análises, um dos recortes que podem ser escolhidos vai ser, né, a partir dos estudos de gênero e como que isso vai impactar. Perfeito, muito bom. Eu gostei muito dessa abertura de horizontes, né? E aí, eu acho que a reboque do que nós acabamos de falar, assim, dito isto, por que estudar a questão do gênero e dos direitos fundamentais de maneira conjunta hoje? Eu acho que nós abrimos essa resposta, mas queria aprofundar um pouco mais. Por que isso deve ser feito? Por que isso não deve ser feito? Como que isso deve ser feito? Quer dizer, como que você enxerga isso nos dias de hoje? Tá. Eu entendo que a questão de gênero, né, é uma perspectiva de analisar a sociedade, as relações. Então, portanto, é uma categoria para essa análise, mas gênero também fala de relações de poder, né? Então, se ao fazer essa análise da sociedade, eu quero entender como que essa sociedade se organiza, né, no acesso aos direitos fundamentais, por exemplo, né? A perspectiva de gênero vai servir como uma forma de acessar a estrutura dessas relações de poder, né? Então, é a partir disso que se tem a relevância dos estudos de gênero. Quando a gente fala, por exemplo, né, que mulheres recebem menos do que homens em algumas funções, né, em alguns cargos públicos, por exemplo, ou que existem diferenças de acesso a oportunidades, né, entre homens e mulheres, você está fazendo uma discussão de gênero, né? Quando você traz a questão da diversidade de orientação sexual, né, e o impacto disso para acesso a direitos fundamentais, né? Isso também é uma questão de gênero, né? Então, de fato, para você entender como que as relações sociais elas se organizam por meio dos aspectos do poder, quem manda, quem obedece, como que isso é estabelecido, a perspectiva de gênero ela vai surgir, assim como surgiu nas minhas pesquisas, que no primeiro momento eu nem tinha parado para pensar nisso, mas ao analisar os resultados do trabalho de campo, o gênero surge como a possibilidade de compreender aquele fenômeno. Então não tem como, né, por mais que às vezes, né, dentro de relações de poder, né, estabelecidas, gênero fique à parte, por ser próprio das relações de poder, ela sempre vai emergir, né? O impacto disso sempre vai aparecer de alguma forma. E aí cabe à pessoa, né, entender a relevância disso para a concretização dos direitos humanos e fundamentais, né? Adorei a sua fala. Por vezes a questão de gênero fica escanteada, fica de lado.
talvez essa sua fala seja um dos principais motivos pelos quais nós... porque às vezes as pessoas falam assim, hoje fala-se muito de gênero. Eu acho que não. Eu acho que se a gente colocar isso no contexto histórico, fala-se muito pouco, né? Talvez agora estejamos dizendo um pouco mais, mas historicamente isso não foi tratado, e eu acho que muitas das vezes a necessidade aparece exatamente por conta da ausência, né? Que a ausência, por vezes, é um grito muito mais alto do que aqueles que estão falando, né? Então, observar o que está sendo excluído talvez seja uma grande tarefa de nós todos e todas que estamos envolvidos com as pesquisas, né? E a vocês que serão nossos próximos alunos e alunas, solicito que fiquem e convido que fiquem conosco após o nosso brevíssimo intervalo, para a gente continuar aqui com o Edmárcio discutindo essa questão de gênero e direitos fundamentais, que, como ele já nos ensinou, perpassa, atravessa e constitui as nossas relações sociais. E, portanto, para saber mais da gente, das relações que estabelecemos, é necessário que saibamos do gênero também. Aguardo vocês depois do intervalo. Muito obrigado. Até então. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso
que é um momento na minha vida que como fosse um divisor de águas. Faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. E aí, pessoal, tudo bem? Como dissemos, foi bastante rápido aqui esse intervalo. Espero que tenha sido rápido para vocês também. Eu já vou emendar direto a próxima pergunta pro Ed aqui, que é a seguinte: como, Ed, você entende que esses debates que nós estamos fazendo aqui sobre questões identitárias podem contribuir ou não para o desenvolvimento democrático? O que você pensa disso? Tá. Eu entendo que a democracia, ela exige o direito da existência, né? O reconhecimento das existências. Né? Falar de democracia é sempre falar usando o plural, né? Das múltiplas existências. E aí, né, a discussão identitária e a discussão de gênero é uma discussão identitária, ela é uma questão essencial, ela é crucial para você discutir a democracia. No campo dos estudos de gênero, né, a pauta da questão identitária ela tem ganhado muito força, né, mas existem outras possibilidades de fazer essa análise. Eu, particularmente, nos meus estudos, eu usei a perspectiva dos marcadores sociais da diferença. Justamente por entender que a discussão na perspectiva identitária, ela sempre vai estar marcada por uma perspectiva de violações de direitos, e o foco muito nesse sentido. Né? E isso é importante, isso é relevante, porém uma crítica que a academia, né, e esse campo específico de estudos traz é justamente a necessidade de se falar o que é possível fazer, e não somente daquilo que não é feito. Né? Então, uma perspectiva identitária, por exemplo, na perspectiva de gênero marcada por outras questões como raça, classe social, sexualidade dissidente, a existência de um corpo com deficiência, etc., eu posso fazer essa discussão da necessidade do reconhecimento dessa existência a partir daquilo que foi violado, daquilo que não foi permitido. Mas eu também posso fazer essa análise numa perspectiva dos marcadores sociais da diferença, em que sentido essa diferença ela constitui esse sujeito e como que esse sujeito se organiza numa perspectiva subjetiva, mas também numa perspectiva coletiva. E como que cabe ao Estado, nesse caso, como a gente está falando, né, da democracia, numa perspectiva coletiva, reconhecer essa existência e potencializar essa existência naquilo que ela tem de diferente. Então, é uma perspectiva positiva para a diferença. Perfeito. E não uma perspectiva negativa daquilo que falta, daquilo que o sujeito, né, a princípio, não dá conta, mas que a gente sabe que, na verdade, essa limitação, seja por qual perspectiva for, ou condição humana, é uma limitação da sociedade, que ainda não compreendeu aquela diferença e muito menos reconheceu aquilo como algo positivo, como algo belo, né, que marca a existência daquele sujeito. Eu tenho uma leitura sobre essas questões particular, que todas as vezes que a gente individualiza as questões, a gente perde. E todas as vezes que a gente socializa, a gente tem a chance de ganhar. Porque, veja, ao invés da gente falar que há uma pessoa com deficiência, me parece que é muito mais interessante a gente olhar para a deficiência, por exemplo, de linguagem social para dar conta daquela diversidade. Né? Eu acho que é um pouco nesse sentido que você está trazendo, né? Quer dizer, que evidenciar a exclusão, como nós falávamos no outro bloco, né? Quer dizer, é necessário que as ausências sejam marcadas, né? É necessário falar, ó, tá faltando aqui. Porém, isso não basta, né? E aí eu estou lembrando aqui, Ed, não sei se faz sentido, mas acho que sim, que é aquela canção que o Emicida canta, né, assim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Elas são coadjuvantes, né? Quer dizer, falar das cicatrizes é importante, mas esse corpo cicatrizado pela exclusão,
ele também é uma fonte de outras possibilidades. E talvez acentuar as possibilidades seja muito mais, digamos assim, interessante no sentido de aprofundamento e verticalização democrática do que apenas apontar as ausências. Eu acho, Bernardo, que a gente já avançou muito, né? Se a gente pega a Constituição de 88 e a gente pensa o processo social, já não dá mais para não reconhecer a diferença. Então, essa perspectiva de falar daquilo que falta já começa a ficar cristalizado. Então, é preciso avançar a discussão, né? Então, essa perspectiva do marcador social da diferença, para além de uma questão meramente identitária, eu sou, por exemplo, uma mulher negra, eu sou indígena, eu sou deficiente, né? E aí até a mídia às vezes traz isso, né? Aquela figura caricata, né, dessas condições. Tokenismo, né? Um tokenismo, né? Então, assim, é justamente o contrário. Eu acho que a democracia, nesse segundo momento, pensando, né, nessa perspectiva, ela precisa dar um passo a mais, que é o passo a mais de um reconhecimento da potencialidade, não daquilo que falta, né? E aí os estudos de gênero, né, entender os estudos de gênero que tem como base os marcadores sociais de diferença, contribuem para esse avanço, né? Então, quando a gente está falando de estudos de gênero nessa perspectiva, a gente não está falando somente de homem ou mulher, né, ou de perspectivas binárias, por exemplo, uma pessoa que é heterossexual e uma pessoa homossexual. A gente fala das múltiplas existências, e é isso que justifica hoje, por exemplo, a sigla enorme, né, LGBTQIAPN+. A gente não fala mais só pessoa com deficiência, a gente fala pessoas com deficiência, porque nesse mundo tem uma série de potencialidades, diferenças. A gente não vai falar, antigamente se falava do índio, né? Até o termo índio, e hoje indígena, né? E de povos indígenas, no plural, porque também, né, não é tudo a mesma coisa, né, no popular. Então, reconhecer essas diferenças marcadas, né? A gente pode até utilizar territorializadas, potencializam a democracia. Eu acho que se a gente não compreender isso enquanto coletividade e reconhecer essa diferença como algo positivo, está, de certa forma, também em jogo a própria democracia, porque o avanço necessário no primeiro momento já foi dado, né? Quando a Constituição traz os direitos fundamentais, e a gente tem toda uma estrutura para executar esses direitos fundamentais, isso hoje já está consolidado, mas a gente precisa avançar. Como que a gente avança nessa pauta, se não é numa perspectiva para o além, né? Aquilo que falta, todo mundo, de certa forma, já tem ciência, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Não é novo o gênero, não é novo nenhuma dessas pautas. Tá, mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? O que o Estado vai fazer com isso? O que a academia vai fazer com isso? O que os políticos vão fazer com isso? O que as outras instituições sociais vão fazer com isso, né? Então, é preciso avançar até para a permanência sadia da própria democracia. Muito bem. Nossa, então vocês estão vendo, né? Não adianta só reconhecer, nós temos que criar condições para essa diversidade se mostrar, né, gente? Assim, como vai dizer o Eduardo Galeano, o corpo é uma festa, né? Então, que saibamos criar festas que valorizem corpos, seja lá quais forem. Eu tinha mais uma pergunta, né? Mas você já adiantou, mas é só uma coisa assim importante, que eu acho que era assim, finalzinho da sua fala já é isso. Você diz assim, olha, para que a democracia seja saudável, é necessário que se avance nesse sentido. Essas pautas dos estudos de gênero, de maneira geral, você entende que colaboram, Ed, com lutas históricas, por exemplo, o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras. Como é que você enxerga esse jogo conjunto de lutas aí? É possível que elas sejam feitas de maneira concomitante? Como é que é esse negócio? Eu acho que né, gênero, como essa categoria de análise, ela sempre vai ser útil, né? Então, falar, por exemplo, do direito do trabalho hoje não é a mesma coisa de quando surgiu o direito do trabalho. Justiça do trabalho, né? Então, é preciso pensar toda essa estrutura, esse sistema, para o mundo de hoje. E qual que é o mundo de hoje? É esse mundo plural, né? Esse mundo em que só tolerar a existência não é o suficiente. Claro. Né? Então,
Né, era comum antigamente, as pessoas, eu conheço fulano, né? Fulano é isso, é aquilo, mas é uma pessoa boa. O que significava isso, né? Uma tolerância. Hoje as pessoas, elas não querem serem toleradas. Tolerar é mais do que obrigação de todo mundo, pelo simples fato das pessoas serem seres humanos, né? Então, o direito, né, por exemplo, o direito do trabalho, ele precisa dar conta disso, né? Então, se, por exemplo, tem uma normativa hoje que reconhece a utilização de nomes sociais, né? Isso não é um favor, isso não é uma benesse, isso é o básico, né? Isso é o básico. E aí, para além disso, como avançar, por exemplo, nessa pauta? Como avançar, por exemplo, na pauta, né, das mulheres durante a gestação e os direitos, né, da mulher durante esse período da existência, né, da sua história de vida, né? As garantias, de certa forma, já estão na lei, né? Então, é preciso que haja esse avanço nesse sentido de entender a pluralidade dessas existências, claro. Não dá mais para tratar todo mundo da mesma forma. Claro. Né? Então, gênero ele vai ser útil nesse sentido, a categoria, para pensar esse processo social nesse sentido, de pluralidade, de várias existências que são marcadas socialmente por uma dada condição humana. Pronto. Muito bem, Ed, eu te ouviria bastante sobre esse assunto, porque aprendo muito e você sabe que eu sempre falo. Mas a gente tem um limite de tempo na vida. Mas antes de tudo, eu queria ouvir de você, com essa vida tão plural, com graduação de tudo enquanto é coisa, pedagogia, direito, está fazendo psicologia, fez doutorado interdisciplinar, mestrado interdisciplinar. Você deve ter algum caos bom para contar para nós aí. E o nosso público aqui gosta de caos, então manda bala. Então, assim, na verdade, né, tudo que a gente está falando aqui, a gente está no campo, né, de uma leitura reflexiva da sociedade, né? Claro. Na prática profissional, a gente também tem os desafios, né? Então, por exemplo, eu, enquanto professor de Libras, todo semestre eu chegava na sala de aula e ia ensinar Libras tranquilamente, né? Então, já tinha lá o conteúdo, né? Eu só adaptava para o curso, para aquele momento, né? A bibliografia, enfim. E aí eu chego um dia para dar aula de Libras numa sala e tenho na minha frente uma aluna que fica assistindo a aula inteira e logo no início eu começo já a ensinar Libras, o alfabeto, né? E é sempre manual, né? Espaço visual. E aí, quando acaba a aula, né, essa aluna vem até a mim e fala assim, professor, como que eu vou fazer para aprender Libras? E ela vai e me mostra a mão dela. Nenhum dedo, né? Porque ela sofreu um acidente e todos os dedos da mão eram amputados. Então, ela só tinha, né, um pedaço da mão. E aí eu falei assim, é agora. E aí eu falei, a gente vai ter que adaptar. A gente vai ter que adaptar. Então, eu adaptei todo o processo dessa aluna para aprender Libras. Então, ela assistia às aulas com toda a turma, normalmente. E aí, os processos avaliativos, por exemplo, que eram práticos, claro, eu fazia com ela no outro momento, né? E ela descrevia para mim como que aquele sinal é feito, né? Para poder adaptar. E no outro momento, a gente foi trabalhar como que a tecnologia assistiva pode colaborar para pessoas que são amputadas ter acesso a Libras. Então, foi uma experiência que me marcou muito, porque me forçou a pensar em acessibilidade metodológica, né, para essa aluna em específico. Então, eu tive que organizar toda a disciplina e até a forma de dar a aula, né, porque essa experiência me fez entender que alguns detalhes, né, que é da própria área da língua de sinais, do movimento do sinal, tem, né, uma discussão teórica linguística. Eu tive que olhar isso tudo de novo no outro prisma. E aquele que quer aprender Libras e que não tem os dedos, né? A gente tem na instituição diversos alunos com deficiência. Alguns alunos, né, têm baixa visão. Como que é possível ensinar Libras para um aluno que tem baixa visão? Né, tem alunos com algum tipo de deficiência visual que ele não faz a leitura do rosto. Ele, por exemplo, se eu tivesse essa deficiência, eu iria ver todo o seu corpo, mas eu não ia ver o seu rosto. E ver rosto é essencial para ensinar Libras. Como que eu vou adaptar esse conteúdo para essa pessoa que não vai ver meu rosto quando eu estiver ensinando Libras? Então, a prática me exige parar tudo que eu estou fazendo, aquilo que eu tenho anos de experiência que eu faço, para poder repensar todo o processo, para eu poder garantir o direito fundamental à aprendizagem desse aluno. Então, esse foi um dos casos que me marcou mesmo trabalhando na educação especial já há muitos anos.
Bom, Ed, só tenho a te agradecer, assim, eu estou muito impactado com a sua entrevista, mas sobretudo com esse caos agora, né? Porque eu acho que com esse caso você conseguiu amarrar todos os temas que nós quisemos tratar aqui, né? Porque a gente começou falando sobre discussão de gênero e uma conversa sobre democracia. É disso que se trata, porque a democracia não é lá e votar. Democracia é um regime que deve permitir com que as pessoas se expressem em sua totalidade, sem que haja cerceamento qualquer por conta da sua diferença ou individualidade, né? Pelo contrário, a democracia tem que suscitar isso. Então, primeiro, obrigado por estar aqui, parabéns por essa prática metodológica de acessibilidade democrática, que é democratizando o conhecimento, e as metodologias que a gente democratiza a vida, não é isso? Gente, queria agradecer a todos e todas que estiveram conosco até então. Espero que tenham gostado. Eu, de minha parte, adorei, sobretudo porque agora já sei que a cada vez que nós somos incitados ou colocados em questão em uma prática cotidiana, talvez seja esse o momento em que nós estejamos acolhendo uma diversidade, uma diferença, ou acolhendo uma nova forma de nós mesmos sermos e estarmos no mundo. A democracia exige força e, como diria o nosso querido Guimarães Rosa, a vida pede da gente coragem. Que tenhamos coragem, beleza e hospitalidade com a diversidade, que é uma forma de realizar e ajudar a adiar o fim do mundo. Agradeço mais uma vez, espero vocês no próximo programa Questão de Direito. Muito obrigado.